Vamos lá então, né? É assim que já começa desse jeito? Que é um papo, é mesa de bar, né, Guerra? Uma mesa de bar no esporte, né? Num palco de esportes aqui atrás. Tudo bem, cara? Muito bem-vindo aí ao 2v1, que hoje a gente tá no formato 1v1. Um V1. Será que quem é Sim, que ganha agora nesse 1v1? é complicado, né? Mas hoje, né, a gente ia ter meu outro co-host não pôde participar aqui, mas vamos fazer no formato 1v1. Um V1 já é sempre bom, né? Com você é sempre um prazer. Cara, então, Guerra, é muito bom conversar com você também. Você é um cara que já está aí há muito tempo, né, no mercado também. E eu lembro que quando eu te conheci, você estava um pouco mais até no mercado de games, né, na época, né? Não era tão ainda nichado assim em esportes, né? E eu lembro assim, eu não lembro se você começou na UOL mesmo, nesse nicho de games, como que foi? Cara, eu comecei no mercado de games, na verdade, foi em 2000, né? Mas da época de revista, coisa e tal. Mas Tem uma quando a galera gente... aí que nem era nascida esse ano aí. Eu comecei... uma brincadeira, que parece até um storytelling, mas eu comecei a trabalhar no dia 2 de março do ano 2000, que era o dia do meu aniversário. Foi quase que um presente, né, entrar no mercado de games. Mas eu comecei a cuidar de esportes lá no UOL, foi em 2013, 2014, quando o CBLOL estava começando, né? Sim, Ainda sim. era campeonato brasileiro, não era CBLOL 100%, que CBLOL foi em 2015 que se transformou. E foi quando eu comecei a olhar para esse cenário e me apaixonei, né? Porque é impossível você não entrar no mundo dos esportes, começar a acompanhar no dia a dia e não se apaixonar, né? Mas antes você falou que você chegou a escrever, você trabalhava até em revista mesmo, aquela época de revista física de games e tal, Exato, eu fazia detonado e detonado. tal, Eu sério? fazia Ah, então já detonado. deve ter lido uns detonados seu aí. O meu primeiro detonado foi Lament of Innocence Castlevania, Ah, que legal. foi para uma revista chamada Super Dicas PlayStation. Eu não sabia nem por onde começar a fazer um detonado. Imagina, tipo, chega o Fábio Santana, e fala assim, eu preciso que você faça o detonado desse jogo. Daí eu não tinha a menor ideia, que só Nossa. fazia notícia, review, essas Como é coisas. tem que jogar o jogo pra caramba e ir descobrindo, né? Cara, é assim, jogar o jogo pra caramba, acompanhar, tentar passar a primeira fase depois de 10 horas, por exemplo, sabe? Naquele caso, na época, era PlayStation 2. Então, era tentar descobrir todos os segredos. Então, assim, tentar... Se o jogo tem colecionáveis, onde estão esses colecionáveis? Nossa. Se o jogo tem, por exemplo, um quebra-cabeça, como é que você passa esse quebra-cabeça? Na época era mais difícil porque os jogos eles escondiam as coisas, né? Sim, sim. Hoje em dia já está meio que você abre o jogo, tá no mapa e vai lá e faz, sabe? Então, Já mas mudou bastante, né? naquela época era muito diferente. Os segredos eram realmente secretos. Sim. Então era E fazia parte do jogo até, né? Parece que hoje realmente isso nem faz tanto parte assim, né? hoje virou meio que um checklist, né? Então você vai Sim. lá, entra, tem que pegar 10 moedas do Mario. E o mapa já tem lá onde estão as moedas. Então, assim, hoje está muito mais fácil. Eu acho que é justamente para facilitar as pessoas que não têm acesso aos sites específicos ou até mesmo comprar guias. Antigamente a gente fazia guia, imagina, uma revista inteira que era um detonado de um jogo, né? A Gamers Book ficou muito famosa por causa disso. Mas eu acho que hoje em dia já está numa outra mentalidade de não frustrar o jogador. Sim. E ali na UOL, então, você já começou depois a estar cobrindo esportes também, né? Eu comecei o primeiro campeonato que eu fui ver foi a WCG de 2008. Mas naquela época era um evento, sabe? Foi no Brasil mesmo? Foi no Não? Brasil, lá no Shopping Eldorado. Ó, legal. Então, assim, mas fui lá meio que para fazer a cobertura de um evento de games. A gente não imaginava que ia ser um torneio onde o MIBR ia se tornar campeão mundial. A gente não tinha essa noção. WCG foi quase a Olimpíada dos games, assim, né? De esportes e tal, né? Mas a WCG tinha justamente esse mote. Era as Olimpíadas de Videogames, que tinha Counter-Strike, StarCraft e Guitar Hero. Então, assim, era um torneio bastante, como posso dizer, democrático. Sim. Então, assim... E tinha bastante prestígio também, Tinha né? bastante prestígio. Depois, nos últimos anos da WCG, ficou mais focada no mobile. E aí, acho que o mercado mobile fica até meio triste, porque a gente acabou não dando muita atenção. Sim. Mas quando eu realmente virei, entre aspas, redator de esportes, foi em 2012, 2013, quando teve o evento do LoL lá no WTC Hall. Acho que foi 2013, se não me engano, onde a PEN foi campeã, com Minerva de atirador. Não. A PEN, acho que Minerva... Não, a PEN ficou em vice. Ficou em vice. Não, 2003 a PEN ganhou. Não. Mas o Minerva não estava lá ainda. Qual foi aquele do HTC Hall? Foi
Acho que foi esse mesmo. Foi esse, né? Enfim, eu sei que tinha Minerva, Então, o Butcher era narrador. O Butcher era narrador, né? O Butcher era narrador, a gente tinha um monte de coisa ali surgindo. Tava bem no início, tudo mato, né? Era o WTC Hall tinha espaço para 3 mil pessoas e estava lotado, né? Então, Eu ainda não tinha criado o Law News ainda nessa época ainda. eu acho que fui não. criado em 2013, em setembro, então isso daí deve ser antes até. Né? Law News é também outro evento aí do mundo dos esportes, né? Mas então, naquela época ali, você começou a cobrir pela UOL e tudo mais. Aí você foi vendo... quando que você foi vendo um pouco... Que a gente estava conversando num painel lá, né? Sobre como que eu descobri, por exemplo, que tipo, games e esportes são dois nichos muito mais diferentes do que a gente imagina, sabe? Cara, eu comecei a acompanhar os torneios todos os fins de semana. Eu sempre fui meio que multiplataforma, né? De gostar de LoL, de gostar de CS e gostar de qualquer coisa competitiva, porque eu via que os esportes, por si só, eles são diversas categorias dentro de uma só. Quando a gente fala na maioria dos sites, né, sobre esportes, a gente fala assim, pô, a maioria pensa do LoL, a maioria pensa só em CS. Né? Então, assim, se dedica a uma única categoria. Eu tentei ser, entre aspas o Galvão Bueno dos esportes, só que não no narrador. Fórmula 1 Mas sempre estar envolvido no meio de entender quem são os jogadores, estrelas, e quais eram as jogadas importantes, começar a entender como era o cenário. Então, foi mais ou menos nesse caminho lá, 2012, 2013. Sim, e era literalmente o início ali também de muita coisa, né? Era um início onde a gente via que o cenário tinha muito potencial. Eu já via muito potencial, porque quando a gente fala sobre... Primeiro, o evento lá do WTC Hall foi fantástico. Acho que 6 meses depois foi cobrir o Campeonato Mundial de StarCraft lá na China, que também foi uma coisa fantástica, muita gente. Alguns meses antes eu conheci o Gruntar, que era narrador de StarCraft. Ele estava narrando... o Gruntar de StarCraft, né? Ele estava narrando o torneio que aconteceu lá no Sambódromo, no ginásio Elis Regina. Então, assim, foi um lugar que eu falei assim, cara, é muita gente. São muitas pessoas que estão gostando. E eu comecei a me apaixonar, e principalmente por ser algo diferente dos games. Nos games, a gente fala de produto. E nos esportes, a gente fala de pessoas. A gente fala sobre superar desafios, superar obstáculos, e conhecer, ultrapassar os nossos limites. Então, quando a gente fala de produto, é uma coisa, e quando a gente fala sobre pessoas, a gente se liga muito mais. Acho que você sintetizou perfeitamente aí o que eu tento falar também, porque é bem isso mesmo, né? Eu estava falando, por exemplo, que eu vejo que, cara, cobertura de esportes parece muito mais com cobertura de futebol. Sim. Né? De esporte tradicional do que uma cobertura de games, né? Tipo, cobrir um jogo novo e tal, né? Na cobertura de games, a gente fica muito mais focado sobre tal jogo de tal empresa está chegando e tal hora. Daí o jogo lança, a gente faz uma crítica, como se fosse um produto mesmo. E depois que esse jogo sai, a gente começa a fazer mais conteúdos. A gente faz, por exemplo, contar a história do jogo, descobrir segredos. No caso dos esportes, você pode ver, por exemplo, o Faker. Há quantos e quantos anos o Faker é considerado um dos melhores do mundo no LoL. O Simple, um dos melhores do mundo no CS. E aí a gente vai vendo que essas pessoas têm uma história de superação. Porque, no caso do Faker, ele era um jogador meio desconhecido, começando jogando de Nidalee. Já chegou arrasando. Mas o Simple foi um cara que foi construindo a história dele, foi cavando espaço no lugar dele. Naquela época, 2016, Fallen, Coldzera, o Taco, levando o Brasil para um mais alto posto do CS. E assim, quando você olha essas pessoas... O Fallen era um cara que, por exemplo, ele dava aula na Games Academy. Eu tive aula com o Fallen, por exemplo, na Games Academy para aprender a jogar Nuke no CS 1.6. Sim. Não, até, pô, eu falo muito... A gente fala, por exemplo, dos maiores atletas de esporte da história, né? Então sempre vai vir o nome do Faker. O Simple também sempre é um cara muito citado. Mas agora, o Fallen, por exemplo, se você pegar o que o Fallen fez pelo cenário do CSGO, tirando o Fallen jogador e o Fallen, a entidade Fallen, Fallen, o que ele fez é uma parada que não sei se tem outro jogador, talvez, no mundo, cara, sabe? De levar o país nas costas, né? Eu acho que é muito sobre isso. De entender que
não é que é levar o país nas costas, porque o Gaules fez isso na época que ele Sim, estava também, jogando no CSGO, mas é pegar o cenário que era praticamente morto, do CS, principalmente do CS, E reviver ele, e né? reviver o cenário. Uma força bruta ali, né? E aí contar com a ajuda de outras pessoas e ajudar outras pessoas, que é o caso do Fale se juntando com o Gaules pegando os torneios para sair daquela coisa engessada da narração e ser mais watch party do que uma narração de torneios. Então, assim, juntou a fome com a vontade de comer. Todo mundo já jogava CS, mas o CS estava sendo esquecido. Mas foi aquele sucesso de pegar tudo a questão de pegar uma chance da comunidade se unir para levar esses jogadores para jogar nos Estados Unidos. Depois teve a LG, a Luminosity, e daí eles caras subir e se tornar, ganhar torneios pequenininhos, subir os degraus e a gente acompanhar de perto. Eu acho que é essa história. Mostrou para todo mundo que dá para fazer, né, sabe? Se você, e é aquela coisa, né? A gente fala muito sobre meritocracia, mas no caso do Fallen não é que ele teve mérito, né? Não é só porque ele conseguiu, é porque ele teve muita garra. Então, assim, muita força de vontade e teve muitas pessoas boas ao lado dele também. Então, não é uma questão de sorte e não é só meritocracia. É uma questão de união de fatores que fez esse cara se tornar o melhor. Sim, uma comunidade toda que abraçou e foi junto, né? E vai todo mundo indo junto, assim. Abraçar a causa, sabe? Isso. Então, assim, a gente poder acompanhar isso de perto foi sensacional. Não, e é legal a gente ter falado, Fallen, que hoje você está trabalhando com ele, então... Eu acho que... Como está sendo isso? Eu vou te falar que ainda não aprendi ainda o que é, porque eu estou virando nesse momento de carreira. Estou aprendendo ainda o que eu tenho que fazer, porque até então eu que escolhi as pautas que eu ia fazer. Eu que falava assim, putz, isso aqui vale, isso aqui não vale. Faz uma entrevista assim, faz uma entrevista assado. Hoje em dia eu vou estar do outro lado do balcão, né? Que é principalmente cuidar do produto, dos produtos que o Fallen trouxe. Que isso daí também é uma história muito legal dele. Que ele queria fazer que todo mundo jogasse, e daí trazer os produtos dele, fazer um teclado que custasse R$100, sabe, naquela época. Sendo que um teclado mecânico custava 800, 900 reais. Então, assim, conseguir popularizar o esporte de uma forma, até mesmo de uma forma amadora na sua casa. E, assim, eu estou aprendendo. Não vou dizer que, nossa, já sei tudo do que eu estou fazendo, mas é um caminho diferente e, mesmo assim, desafiador. É um outro desafio. Uhum. E é como é que eu posso falar? É um cara muito grande no cenário. Assim, não é só muito grande no cenário, né? É um cara... é mundial também, né? É global, né? É um cara que é muito importante para o mundo, né? Quando você olha assim... E foi muito legal quando a Kenya me procurou, que é a mãe do Fallen, é a CEO da marca dele, e ela me procurou e falou assim, cara, eu quero trabalhar com você, porque eu sei que você tem ideias muito legais. Eu falei assim, Kenya... Eu sou jornalista. eu não tenho nada, assim, eu não tenho nenhuma expertise. Então, até mesmo eles estão entendendo que eu estou fazendo essa transição de carreira e eles vão saber que vou me dedicar muito, mas eu vou errar pra caramba. Sim. Agora, eu acho legal a gente falar um pouquinho sobre isso também, que você teve, então, uma grande passagem como jornalista e tal, né? Hoje, a gente está vendo, teve muitas mudanças, né? Na forma com que as pessoas estão consumindo conteúdo e tudo mais. Como que você está vendo... Hoje a parte, principalmente de jornalismo de esportes, assim, os desafios que a gente tem hoje, sabe? Tem um pouco de uma... acho que o jornalismo todo em si, no mundo, no geral, tá rolando um pouco uma choqueização do jornalismo, né? Então, isso é algo que também nos esportes está acontecendo também. Tipo assim, a gente tem que... Como é que eu posso falar? Tá tendo cada vez mais pessoas criando conteúdo, etc. Está mudando muito a forma com que as pessoas querem consumir o conteúdo também, sabe? Eu acho que assim, o início dos esportes a gente tratava muito como um esporte tradicional. Só que no mais esporte quadrado, né? Era uma coisa muito quadrada, que era pegar, você fazer uma entrevista e ir com uma pauta redonda e você ir lá e entrevistar o cara e daí publicar essa entrevista. Só que nos esportes, diferente dos esportes tradicionais, os atletas são muito mais próximos da comunidade. Então, quando a gente olha, que a gente vai fazer uma pergunta, para a comunidade, às vezes, não faz muito sentido você fazer aquela pergunta, porque ele já falou sobre isso numa live. Ele já falou sobre isso no TikTok, ou até mesmo no Stories do Instagram. Os jornalistas, eu acho que hoje em dia, eles precisam estar muito mais próximos daquele veículo, daquele que ele quer cobrir e viver. E não acontece isso tanto nos esportes.
Acho que a gente vê, por exemplo, no caso do Mais Esportes, a gente vê isso mais próximo. Existe uma equipe dedicada a olhar ao que os jogadores de LoL estão falando, uma equipe de CS que está falando, uma equipe de Valorant está falando. Então, assim, e olhar cada um dos jogadores. Pô, no caso do CBLOL, Sim. é difícil você acompanhar todo mundo que está fazendo live, coisa e tal, e ainda acompanhar os influenciadores, e ainda acompanhar o que a comunidade está querendo saber. É muito difícil você fazer uma cobertura daqueles padrões que a gente fazia antes. Então, eu acho que o grande desafio hoje é quem consegue estar dentro dessa conversa da comunidade, porque não é um jornalismo tradicional, é um jornalismo muito mais de falar para a comunidade na língua da comunidade. Sim, acho que esse é o maior desafio, né? Tentar entender. Todo mundo tem esse desafio. No caso do LoL, por exemplo, não é só a comunidade do CBLOL, tem a comunidade da LCS, tem a comunidade da LEC, tem a comunidade, você entende? Sim, sim. Da LPL. E daí, assim, conforme você vai acompanhando, você vai percebendo que cuidar só do CBLOL já é muito trabalho. Daí, quando você, no seu caso... Sim, exatamente. Não, eu gosto muito, por exemplo, de cobrir muito LCK e LPL, né? De assistir muito e tal. Às vezes tem semana que fico perdido no CBLOL. Que não sabe o que está acontecendo no CBLOL. Sim, tem que ir lá, tem o Kaique que está lá, tem a Sara, eles estão mais a fundo lá, o Showtano e tal. Mas, assim, é difícil mesmo, é muita coisa acontecendo, né? Porque se você for acompanhar todas as ligas, você não vive. Você não consegue nem almoçar. Né? Não tem como, né? Então, eu acho que, assim, esse é o grande desafio hoje de conseguir investimento de equipe, porque tem que ser uma equipe grande. Sim. E não dá mais para fazer uma cobertura com 2 ou 3 pessoas, sabe? É necessário, se você vai fazer uma cobertura de 2 ou 3 pessoas, você tem que entender quais são as lutas que você vai lutar. Se você tem um site dedicado, você vai ter que perceber que também esse site dedicado ele vai ter que escolher as lutas que vai lutar e vai vencer. Não dá para você, por exemplo, eu fico imaginando quanto que é difícil vocês cobrirem o CBLOL e o Academy. Uhum. E depois do Academy tem ainda os torneios de acesso da série de entrada. E aí tem os influenciadores. Sim. Por exemplo, não é só o Baiano, ESA, Minerva. São vários. Tem tanta outra gente que está falando de CBLOL. E o que esses caras são importantes ou não. E o que eles agregam na comunidade. E o site tem que ser parte da comunidade. O site tem que agregar na comunidade. Participar das brincadeiras, participar das críticas. Entender da cobrança também que o cenário está fazendo. Então, assim, no caso do Mais Esportes, tem que cobrar mesmo a Riot de fazer os torneios melhores, porque vocês são porta-vozes de uma comunidade. Né? Não é só os jogadores, não é só o baiano. Sim. Vocês também representam uma comunidade. E é isso que o esporte é tão gostoso. Lembra quando a gente estava falando no começo? A gente fala de pessoas, a comunidade é um amontoado de gente que tem a mesma paixão. Sim, e, pô, quem estava lá desde muito tempo atrás, você vai vendo tanta coisa que mudou, né? É até bizarro, assim, sabe? Quando você criou o seu primeiro site, né? Era você sozinho. E você dava conta. Sozinho, sim. Exatamente. Estava lá. Você dava conta. Hoje em dia, quantas pessoas trabalham no Mais Esportes, que eu acho que é um dos maiores veículos de comunicação sobre esportes e mais respeitados e que todo mundo se espelha. Sim, não, hoje tem eu mais 25 pessoas, então é muito diferente, né? Muito diferente. Então, assim... Outros desafios também, né? É saber lutar as lutas. E a luta que você quer se tornar referência. Eu acredito que é isso. E se você quer se tornar referência, você tem que investir. Se você quer investir, você tem que encontrar quem quer investir nesse sonho com você. Sim. Então, é uma questão que vem em cascata. E muitas vezes, os grandes portais... por exemplo, na época do UOL. Por que eu saí do UOL? Ninguém nunca pensou... Pô, vou sair do maior portal do Brasil, que era o UOL na época, para trabalhar num canal de TV fechado, que era a ESPN. Porque o UOL não acreditava que esportes ia ter futuro. Né? Então, assim, imagina um conglomerado de mídia, se tivesse o investimento que a gente imagina. Que eles têm muito mais dinheiro que você, eu acredito. Com certeza. Né? Eu acredito. Mas aí, se o UOL tivesse acreditado nesse sonho de fazer uma cobertura de esportes grande, eles estavam lá em 2012 comigo. Sim. Então, assim, será que se o UOL tivesse acreditado, hoje seria referência? Pode ser. Sim. Né? Mas é aquilo. Você está desde o início e é por isso que você se mantém hoje e é uma das referências do mercado. Perguntar assim também uma coisa, né? Que no Mais Esportes, por exemplo, eu sempre falei pro pessoal, né? Tipo, alguém escreve uma matéria lá e bota, sei lá, o caçador. Eu falei, não, caçador não, é jungler.
gente vai falar a linguagem da comunidade e tal, né? Só que às vezes num portal igual o UOL, por exemplo, não sei se tinha isso na ESPN também, às vezes acaba rolando de você estar falando com um público um pouco A gente usava maior, os termos né? que a Riot Brasil usava. Sim. Então, assim, se a Riot fala top, então era top. Se a Riot falava topo, então era topo. Porque a gente tinha que falar a língua que a Riot falava. Porque Sim. é usar o mesmo jargão que a comunidade usava. Eu lembro que em 2016 a Riot traduzia tudo. Era caçador, meio, E não deu muito certo. Né? Daí não deu muito certo e depois de um tempo eles mudaram para usar Sim. o termo que a comunidade usa. O que está mais do que certo também. Né? Mas é aquela coisa. Uma das coisas que eu mudei lá na ESPN era uma das coisas que a gente colocava o nome do jogador, o nick no meio Nossa, e o sobrenome. E eu falei assim, cara... A gente também fazia isso também. Eu falei, não faz o menor sentido. Você conhece o Gabriel Renucci ou o Revolta? Exatamente, eu também. Né? Você conhece o Marcelo Davi ou o Coldzera? Né? Então, assim, não adianta você colocar desse jeito. Você tem que falar a língua da comunidade. E isso daí foi uma das coisas que a gente levou lá para a ESPN. Se o jogador de futebol, o Gabigol, é conhecido como Gabigol e não Gabriel Jesus, né? Daí você vai entender que você tem que falar assim, que você tem que falar isso, né? Então, do jeito dele. Então, eu peguei muito dessa parte da cobertura esportiva e trouxe para os esportes. E eu acho que foi até uma influência para muitos portais, né? Porque, pô, realmente não faz sentido colocar o nome do jogador, nick e sobrenome. Eu lembro, a gente mudou isso, não sei se, acho que mudou já tem um tempo já. Então. Mas era engraçado, né? E tinha umas tendências que, assim, a galera tava seguindo por osmose, assim, todo mundo, né? Um tava fazendo, o outro também e tal. Eu acho que, inclusive, quando eu postei, porque tava muita gente perguntando por que a gente colocava o nome do jogador. Daí foi uma resposta para o nosso podcast que a gente tinha lá na ESPN. Você, respondi no podcast, mas vou fazer uma thread no Twitter também. Foi a minha publicação que teve mais RT, mais like. Então, por favor, por favor, pare com siga isso. nesse sentido, né? Porque a galera gostou. E muita gente falou assim, mas eu quero saber quem é o cara, não sei o que. Cara, é o nome que o cara atende. Né? Sim. Hoje em dia, vamos falar no mundo dos streamers. O Ericat é o Eric. Sim. Sabe? É uma coisa assim. Mas quem é o Alan Zoca? Né? Então, assim, no mundo dos streamers também é assim. Por que você vai falar o Alan Ferreira? Quem é Alan Ferreira? Desculpa aí, Alan Zoca. Seu nome é meio comum demais. Mas é o Alan Zoca, saca? Sim. É engraçado. Eu falo brincando que, assim, vai ter matérias no Mais Esportes que minha mãe cair lá e abrir a matéria sem querer, ela talvez não vai entender nada. E tá tudo bem. E tá tudo bem, porque o site não foi feito para ela. Exatamente, O site foi feito para a comunidade. Para sua mãe, por exemplo, tem o UOL, tem o Globo Esporte. Então, é assim, a gente tem que entender que também tem veículos que têm seus que eu nichos. falando, que às vezes realmente um veículo às vezes vai pegar, não vai estar nichado igual eu estou ali, por exemplo. Então, é normal, tem que ter às vezes uma linguagem diferente, né? Tem que ter, às vezes, explicar uma coisa, né? Explicar o que é quem é o Revolta, sei lá, no meio do texto, por exemplo. Por sorte, lá na ESPN, eles deram muita liberdade da gente tentar entrar dentro da comunidade, né? Então, o projeto de vocês, da ESPN, também virou referência lá dos Estados Unidos, né? Que eles replicaram lá depois também, né? Exato. A gente começou com o ESPN Sports no Brasil uns 2 meses antes. E você estava junto com... Era você e o Félix? Eu e o Félix. A gente começou com esse projeto aqui no Brasil. E o bom da ESPN é que ela tem alcance global, né? Então, assim, a gente começou fazendo muitas matérias, a gente ia traduzindo matérias para o inglês. Quando a gente falava de torneios internacionais, por exemplo, antes de chegar o Jacob, antes de chegar a Emily, a gente traduzia as notícias de torneios internacionais, que tinha muita referência para os Estados Unidos, e colocava em inglês. Era a equipe do Brasil que fazia, era a Dani Rigon, o Rock Marx, que faziam essas traduções. Então, assim, era muito legal ver o nosso texto em inglês, porque a gente traduziu numa ESPN gringa. Sim, legal. E depois de espanhol, e depois de japonês, e depois de chinês. Então, assim, foi muito legal a gente ver que alcance brasileiro, produto feito no Brasil, influenciando o mundo inteiro. Sim, então, é engraçado, né? Porque geralmente, ainda mais esportes, assim, a galera via, imaginava, eles devem ter feito nos Estados Unidos e trouxe para o Brasil, mas foi o contrário, né? Foi o contrário. E hoje em dia acabou o ESPN Sports nos Estados Unidos e na Inglaterra, e só tem na América Latina e no Brasil. Então, é um projeto que a gente fez com muito carinho, eu e o Félix. Nós dois já saímos do projeto. Sim. E acabou agora... não tendo sequência lá e teve aqui, né? Continua aqui. Exato. Então, assim, a equipe que está lá, o Gerardo, o Caio e o Ricardinho, são muito amigos meus. Eles sempre vão perguntar, Guerra, o que eu faço nisso? Eu sempre dou as minhas sugestões, mas os caras, eles estão tocando bem. E, de novo,
falando para o nicho deles, sabe? Eles não estão concorrendo diretamente com Mais Esportes, não estão concorrendo diretamente com o Globo Esporte. Na verdade, com o Globo Esporte, sim. Eu acho que é uma concorrência direta. Mas é um nicho que você fala assim, ó, estou falando com o público que assiste, sei lá, TV a cabo. Você conhece alguém que assiste TV a cabo? Acho que algumas Seu pessoas mais pai, velhas, sua tia, sua mãe, entende? Então, assim, não, é um outro público. Não é o público que está lá todo fim de semana acompanhando o CBLOL, mas é um público que está interessado, por exemplo, do que esse mercado investe de grana. É um público que, por exemplo, quer saber de uma boa história. A gente era muito famoso lá na ESPN por contar histórias, fazer histórias longas. Contar a história do BRTT, por exemplo, eu levei um mês escrevendo a matéria. Né, quando a gente contou a história do BRTT, ou a história do Taco, que é uma das histórias mais bonitas, que era toda ilustrada. Levei o Pumba, levou 4 meses escrevendo essa matéria. Nossa. Então, assim, pensa assim, é quase um livro. Né? Se você pegasse essas matérias e você aumentasse um pouquinho mais, você conseguia publicar em qualquer livro, qualquer editora. Sim, a gente teve... Né, o Butcher está trabalhando agora com mais aqui. Esse daí eu também gosto de escrever, hein? Ele é bom, né, cara? Ele soltou aquela matéria com o Saci, por exemplo, que foi um sucesso, assim. E, pô, foi até engraçado, porque tava tendo algumas polêmicas ali e tal. E todo mundo tava imaginando que, na hora que ele tinha soltado, né, que ele tinha postado antes que ia sair uma entrevista e tal, todo mundo tava esperando que era um lado e na hora que viu era uma outra história, completamente diferente, sobre outra visão. A história de superação dele, que o cara que veio do LoL foi pro Valorant. Pô, são histórias legais dessa, que às vezes a galera que chegou agora no Valorant nem sabia que ele jogou LoL, sabe? E nem sabia que antes disso ele jogou Dota. Então, assim, são coisas legais, assim, de você contar histórias. Por isso que eu gosto de esportes. É contar histórias de pessoas. Né? Não é o jogo. O jogo muda. Tipo, o LoL, em 2012... No caso, o Saci mudou, né? Várias vezes o jogo. O LoL era um jogo totalmente diferente do que é hoje. O CS 1.6, agora está saindo o CS2, né? Depois de 20 anos, está saindo o CS2. Então, assim, o jogo continua lá. É o nosso campo de futebol, né? É o campo onde a gente joga e não é importante. No futebol, a gente fala da quadra, que tem uma grama pintadinha, que tem um buraco no coisa, mas isso é de vez em quando, não é o nosso tema principal. Agora, para a gente finalizar a guerra, eu estava até participando, eu estava num painel lá com o Play Hard, a gente estava conversando sobre um pouco de futuro dos esportes também, sabe? E queria até saber a sua opinião também, tipo, eu estava falando que eu acredito que no futuro a gente vai ter cada vez mais coisas offline também, sabe? Mais eventos, tipo assim, mais torcida indo ver presencialmente, jogos com mais torcida também, né? Eu acho que a gente está começando a virar uma chavinha para isso daí. O que você está vendo, assim, ou outras tendências? O que você acha? Eu acho que a pandemia atrasou muito esse movimento. A gente já estava vendo isso em 2020, 2019, do esporte se tornando cada vez mais offline, se tornando mais coisas. Por exemplo, a World League tinha um movimento que eu acho que era muito visionário e muito à frente do seu tempo, que cada time tinha seu próprio... Regionalização, né? Tinha seu próprio estúdio para fazer e receber coisa. Era uma coisa que eu não imagino isso acontecendo tão em breve, mas eles estavam indo por esse caminho. Na China está rolando um pouco já na LPL. Na China já rolou alguma coisa, rolou torneios da Cloud9, né, que era... Esqueci até o nome, que era o time da Cloud9, na Inglaterra. Esqueci o nome, time de Overwatch, né? E daí tinha a 100 Thieves, que tinha no Texas. Então, assim, você via que alguns times já tinham feito isso e rolou legal. Né? Mas eu acho que agora... É engraçado, né? Porque essa parada também, tipo assim, parece que faz muito sentido. Mas não faz, Só que ao mesmo tempo parece que não faz, porque como é digital, o alcance né? Eu acho que essa coisa de cada time ter seu próprio estádio, entre aspas, não faz tanto sentido, porque a sua comunidade é online. Acho que não vai ter essa parte da regionalização. Pode ter de um ou outro, né? Eu acho que para uma grande final, que é um caminho que a gente está voltando, né, agora, é importante. Ou para um grande torneio como um Major de CSGO, é importante. Ou até mesmo para uma... Que nem a Riot fez, ela abriu o estúdio dela, depois de anos a gente cobrando, né, de ter o público lá dentro, porque a gente já tinha visto isso acontecendo na LCK, na LCS, na LEC, que assim, agora é a vez do Brasil de ter uma coisa dessa. Então, eu acho que esses eventos presenciais eles vão acabar se tornando cada vez mais frequentes. A gente já tinha visto, por exemplo, aqui no Brasil, acontecendo no Nordeste, lá no Recife, né? Em Recife. A gente viu acontecendo em Curitiba, em Porto Alegre. Eu acho que, assim,
a gente em BH, né, com a SL1, acho que esse é o caminho que tem que acontecer. Talvez um grande sonho nosso, eu estava até brincando com o pessoal da Garena, era ver a grande final da LBFF no Vale do Anhangabaú, sabe? Que é um caminho também que a gente pode ver. Os torneios presenciais, eles são necessários para mostrar que aquela comunidade ela é feita de carne e osso. E uma coisa que está acontecendo também, cada vez mais está tendo... A gente está num momento que está começando a nascer os filhos dos fãs de esporte, sabe? Exato. Né? Então vai ter crianças nascendo que sei lá, torce para Loud porque o pai torce para Loud, torce para PEN porque a mãe torce para PEN, né? Já tem que falar para o pessoal lá do Play Hard fazer camisetinha para criança, para né? bebê, já vai começar a acontecer isso, por exemplo. Já tem que começar a fazer, porque a gente já vê isso no futebol. É um caminho inevitável. Sim. Porque esportes também é sobre paixão, né? Você se relacionar com aquele time. Os torcedores da PEN, da Loud, da Vivo Cage, da Luz Grandes, sim, são torcedores que são muito vorazes, né? São torcedores que eles são apaixonados pelo aquilo que aquele time representa dentro da comunidade. O que a PEN representa a tradição, a Loud é o lifestyle. Então, assim, o time ele tem que saber do que ele vai representar dentro dessa comunidade e fazer com que esse mote ele seja sim, levado e integrado ao seu não só a um jogo, mas a todos os jogos que aquela organização está. Então, para resumir, o mundo dos esportes... Engasguei feio. Eu acho que, para resumir, eu acho que o mundo dos esportes, mais do que nunca, é um mundo onde a gente vê que a paixão vai se tornar cada vez maior. Cara, Guerra, muito obrigado. Foi um prazer. Foi um prazer. Aí. O papo foi mais rápido. Versãozinha menor do 2v1, hoje 1v1. É um drops, hein, gente? Depois pode me chamar para fazer um programa inteiro. Exatamente. Agora você tem combinado a gente ir lá, em vez de a gente fazer aquele programa... Quem sabe não leva um mousepad. A gente faz um programa mais longo aí, para a gente poder conversar mais. Mas muito obrigado mesmo, viu? Obrigado você. E agradeço também todo mundo aí da comunidade do Mais Esportes. Uma comunidade apaixonada. Adoro todo mundo lá. Adoro todo mundo que escreve. E obrigado por você fazer essa comunidade existir. Que isso. Obrigado, Guerra. Tamo junto. Todo mundo que assistiu então aí, ó. Muito obrigado, valeu. Falou.